Salmo 62. Somente o versículo 11 deste Salmos nos diz assim a palavra de Deus: uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Irmãos, quando eu medito e quando eu leio este Salmo 62, um Salmo de Davi, eu observo a pessoa de Davi fazendo uma declaração verdadeira diante de Deus. Eu vejo a pessoa de Davi fazendo uma confissão diante do próprio Deus por intermédio da oração. Deus, eu acredito que o poder está em suas mãos. Eu creio que tu tens o poder em mudar o meu cativeiro. Senhor, eu entendo que tu estás no controle de tudo. Porque quando nós vemos diante desse Salmo 62, observamos a pessoa de Davi passando por uma situação delicada da sua vida. Davi estava sendo perseguido. Davi tinha cometido alguns delitos e algumas coisas que não era reto aos olhos do Senhor. De repente, por ele já entender e ter o conhecimento que o poder estava nas mãos de Deus, Davi chega diante desse salmo dizendo: Senhor, uma coisa tu disse, mas duas vezes eu ouvi, que o poder está em tuas mãos. Nesta noite, diante desse versículo e diante da palavra ao qual o Senhor ministrou ao meu coração, para trazer aos vossos corações, irmãos, quando nós pensamos sobre o poder de Deus, sabemos que se fôssemos para dar uma oportunidade para cada um dos irmãos aqui presentes, para numa rápida oportunidade expressar o que ele acha e o que ele tem a falar sobre o poder de Deus, passaríamos aqui não algumas horas, mas alguns dias, porque cada um relataria de uma forma o que significa o poder de Deus na vida dele, o que foi que o poder de Deus já pôde fazer para com ele. Quando eu olho nas Escrituras Sagradas, eu vejo o poder de Deus fazendo tantas coisas. Eu vejo o poder de Deus curando. Eu vejo o poder de Deus libertando. Eu vejo o poder de Deus fazendo com que pessoas que estivessem tristes viessem se alegrar. Eu vejo o poder de Deus levantando o caído, fortalecendo o fraco e fazendo o impossível se tornar possível. Eu vejo o poder de Deus na Bíblia, usando instrumentos que aos olhos do ser humano poderiam ser instrumentos banais e fracos, fazendo com que viessem ser instrumentos para que o seu povo pudesse obter triunfo. Como assim, irmão Bruno? Sim, eu vejo a Bíblia fazendo com que o poder de Deus, através de um simples cajado, tocasse no Mar Vermelho, e Moisés, juntamente com os seus liderados, o povo de Israel, passasse a pés enxutos de frente ao mar, e do outro lado cantasse o hino da vitória. Eu vejo o poder de Deus fazendo com que uma simples pedra, quando o pequeno Davi desce ao vale e arremessa sobre um gigante chamado Golias, fazendo ele tombar ao chão para poder a vitória acontecer sobre o povo de Israel. Eu vejo o poder de Deus usando somente uma queixada de jumentos e ferindo mais de 1000 homens da aldeia dos filisteus. Também vejo o poder de Deus fazendo uma simples capa tocar num rio chamado Jordão, para que Josué, juntamente com seus liderados, pudesse passar também a pés enxutos. Nesta noite, ainda que você esteja abatido, triste, caído, ferido, o poder de Deus vai te convencer a você acreditar. A boa notícia hoje chega na tua vida, e o nome de Jesus vai se glorificar. Mas que boa notícia é essa, meu Bruno? A boa notícia que você não está enxergando. Quem sabe o teu casamento está caminhando para ser destruído. Hoje Deus vai abrir a tua visão e está dizendo: através do meu poder, a boa notícia da restauração vai chegar dentro da tua casa. Sabe esta enfermidade que está te afligindo? A boa nova é essa: o médico diagnosticou que não tem mais jeito. Deus, através do seu poder, vai reverter o diagnóstico e vai mostrar que Ele tem poder de curar. Se eu estou falando com um adorador, com um crente que acredita no poder, joga a mão para cima aí, já começa a quebrar o protocolo. Manda glória, manda aleluia, porque o poder de Deus vai descer nesse lugar. O poder está nas mãos de Deus para fazer a boa notícia acontecer. É isso que eu quero trazer aos nossos corações. Se estamos hoje aqui diante de uma noite de vitória,
Onde, segundo a liturgia do ministério, denomina um culto de família. Então prepara o teu coração, mãe, pai, filho, esposo, esposa, porque hoje, nesta noite, nós vamos dar início a uma semana para viver uma mudança, onde vai vir a carretada de boas notícias para a glória do nome de Jesus. Quando eu olho no contexto bíblico, na palavra do Senhor, eu vou ver a boa notícia de Deus, a boa nova de Deus acontecendo na vida de tantos homens e de tantas mulheres que estavam achando já que não tinha mais solução para o seu problema. O Espírito de Deus agora me leva lá no livro de 2 Reis, em seu capítulo 5, quando eu observo um homem que tinha tanto estado, ocupava um cargo de destaque, porém tinha algo na vida dele que o afligia muito. Quem é esse, irmão Bruno? A Bíblia me apresenta ele pelo nome de Naamã. Era o chefe do exército da Síria. Era um homem que por meio dele o próprio Deus tinha dado livramento para o seu povo. Um homem que estava num cargo de destaque. Um homem que tinha uma incumbência muito grande diante ali da cidade da Síria. Porém a Bíblia nos diz que um homem com tantos requisitos, com tantas qualificações, era um homem que precisava viver uma boa nova em sua vida, mas não sabia de onde poderia acontecer essa boa nova. Era um homem que tinha algo sobre o seu físico, uma enfermidade que ele teria que acreditar que havia alguém que tinha poder para fazer a cura acontecer. Qual era a enfermidade que ele tinha? A Bíblia me apresenta que, além dele ser chefe do exército da Síria, que por meio dele Deus ter dado livramento ao seu povo, era um homem leproso. Para quem não sabe, não tem o conhecimento, irmãos, diante dos estudos, uma pessoa que era leprosa, além de ele ter que sofrer com a tristeza no coração pela enfermidade, ele também teria que lidar e enfrentar o preconceito da sociedade, porque uma pessoa que obtinha lepra sobre o seu corpo era uma pessoa que era totalmente destituída da sociedade. Eu penso comigo que quando eu leio essa passagem bíblica de Naamã, que quem sabe, irmãos, uma analogia com o Espírito Santo me dá liberdade nesta noite, para trazer ao coração dos amados, que possa ser que a lepra sobre o corpo de Naamã ainda estava no primeiro estágio, ou quem sabe as feridas que a lepra causava eram ainda oportunas para que Naamã pudesse de alguma forma escondê-la. A Bíblia diz que todas as vezes que se houvesse rumores de guerra, ali estava Naamã prontificado para começar a peleja. De repente, houve-se rumores de guerra, e Naamã sabia que ele era o principal para preparar os soldados. Eu vejo então Naamã saindo pelas terras de Israel, saindo pelas terras do povo de Deus, junto com seus cavalos, com seus carros e cavaleiros, para poder, uma saída de costume, rapidamente andar um pouco, porque já estava se iniciando uma guerra que ele teria que pelejar. A Bíblia nos diz que não sabia Naamã que naquela saída que ele fazia de rotina, algo estava para acontecer na vida dele. Não sabia Naamã que a partir daquele dia que ele estava saindo pelas terras de Israel, uma boa nova do próprio Deus estava reservado para ser revelado sobre a vida dele. A Bíblia diz que quando Naamã entra nas terras de Israel, havia-se uma menina no meio do caminho, ao qual a Bíblia não me apresenta ela pelo seu nome, ao qual a Bíblia não me diz de quem ela era filha e qual era a sua família, e muito menos a sua descendência. Simplesmente a Bíblia me apresenta ela no caminho, com a oportunidade de ser dada a Naamã, de capturá-la, pegá-la ela à força e levá-la para dentro da sua casa. Sim, irmãos, Naamã, quando entra nas terras de Israel, a Bíblia diz que ele pega esta menina, que a Bíblia não nos diz o seu nome, e leva para dentro da sua casa com um intuito e com um propósito. Vou levar esta menina israelita, vou levar esta menina estranha para dentro da minha casa, com o propósito de servir a mim e a minha mulher como um tipo de uma empregada doméstica. A Bíblia nos diz, irmãos, que não foi aquela menina que se auto-ofereceu para ir com Naamã. Eu não vejo a Bíblia me dizendo que a menina pediu para que Naamã viesse adotá-la. Eu vejo essa menina simplesmente sendo pega à força, sem a sua própria vontade, sem legítima defesa, relevando para dentro da casa de Naamã. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Quem sabe tudo está te provando de contrário. Quem sabe tudo está tentando provar para você que a tua vitória já não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer algo: se hoje nós estamos aqui posicionados na mesma posição desta menina serva de Deus,